Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Taubaté. Olá, bem-vindo à nossa rádio JSV. Estamos abrindo aqui mais uma entrevista com os candidatos a prefeito do município de Taubaté e hoje nós vamos conversar com o candidato Ronaldo Santos, que é do PSOL, e ele vai participar conosco dessa entrevista. Ao meu lado, mais uma vez, Bruno Lemos. Oi, Bruno. Tudo bom, Robson? Agradeço a oportunidade, um abraço aos nossos internautas em mais uma entrevista. Vamos começar então com o candidato Ronaldo Santos. Ronaldo, inicialmente gostaria que você, para que o internauta, o telespectador, o nosso ouvinte conheça Ronaldo Santos, que você se apresentasse para o nosso público. É muito bom estar aqui com vocês, agradeço o Robson, o Bruno, a Rádio Web JSV. Professor Ronaldo é um taubatiano de 48 anos, nasci lá no Parque Ipanema, né, na periferia da nossa cidade. Né, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, depois eu fiz o Senai, fui para a indústria, fiz a faculdade, fiz o mestrado. E hoje eu penso que nós temos algo a mostrar para a cidade, temos algo a propor para a cidade de forma diferente do que está aí. Né, infelizmente nós estamos vivendo uma crise, né, não só por conta da pandemia, mas uma crise ambiental, uma crise de valores, mas uma crise também na renovação da política. Então, o meu propósito é justamente ocupar esse espaço na política e renovar a política. Temos propostas convincentes, temos conteúdo para a gente poder renovar e disputar a prefeitura agora em 2020, né, e com certeza a gente vai desempenhar um bom papel, estamos desempenhando um bom papel nesse debate político. Ronaldo, vamos começar então falando de um dos cruciais problemas de Taubaté na área de saúde, uma fila para consultas e exames que chega a 1 ano aproximadamente, apesar de uma infraestrutura razoável que o município tem de UPAs e também de PAMOS. Se eleito, qual é a sua proposta concreta para resolver esse crucial problema de filas de exames e consultas na saúde de Taubaté? Robson, a gente vê, né, sente essa realidade dos amigos, dos familiares, né, que de fato, na porta de entrada do sistema, que é a consulta ali com o clínico geral, ele consegue ser atendido e depois o exame de imagem especialista ou a cirurgia, isso leva tempo. A solução não passa por terceirizarmos de novo, como alguns dos meus concorrentes têm dito, com clínicas. Então precisamos sim de médicos concursados, então essa é a nossa proposta principal, tá? Porque, como você disse muito bem, nós temos as UBSs, temos os PAMOS, né? A estrutura de saúde dos prédios, ela existe. Né? Não podemos contar também com a estrutura que vem do governo estadual, que é a AME, né? Que já foi prometida em outras eleições, e a estrutura do AME ele vai atender não só a Taubaté, como a região, né? Aqui do Vale. Então, nós vamos comprar equipamentos. E, obviamente, que esses equipamentos, conforme for o uso, conforme for o custo, uma experiência já usada em outros municípios, até mesmo de forma consorciada, né, em outras regiões. Então, principalmente, concurso público para especialistas, né, para médicos especialistas, e com isso a gente quer, né, já no primeiro ano, né, acabar com essa fila, tanto para especialistas, as consultas, como para os exames e também as pequenas cirurgias. Você falou de filas na saúde, também há na educação. Na área de creches, o município não consegue suprir toda a demanda, pelo menos a previsão de 1.000 crianças buscando uma vaga nas creches municipais. O que você irá fazer, caso eleito, em termos de diminuir ou até zerar essa fila? Ô Bruno, é muito interessante e não dá para deixar de fazer o contraponto mais uma vez. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela diz que o município é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental. O candidato à situação está dizendo que vai ampliar o número de vagas no ensino médio. Então, ele não dá conta nem das vagas nas creches, que é principalmente para as crianças de 6 meses, 2 anos e 11 meses, tá? E ele já fala em ofertar uma bolsa de R$500, enfim. Nós, no primeiro dia de governo, na primeira semana de governo, de posse do nosso secretariado, nós vamos já desenrolar, né, os contratos, inclusive para a construção de algumas creches. E o que é pior, a gente constata na avaliação da cidade, temos alguns prédios públicos que estão, de certa forma, sucateados ou abandonados. Né? Nós temos uma grande escola no centro da cidade, que é a antiga Escola Lopes Chaves,
que é um patrimônio que está totalmente abandonada. Então, o administrador, o prefeito, né, que tem coragem, que tem vontade de cumprir a lei, é nada mais do que cumprir a lei. É cumprir a sua responsabilidade, garantir que mães, mulheres trabalhadoras possam deixar seus filhos no local seguro, no local adequado, para que elas possam trabalhar. Então você pretende transformar o Lopes Chaves numa creche, é isso? Não a princípio, Robson, porque a Escola Lopes Chaves é uma estrutura de um prédio bastante antigo. Tá? E é histórico. E é histórico. Nós precisamos dar uma função nobre para aquele espaço, né? Não sei ainda, falo com muita categoria aqui, com muita tranquilidade, né? Porque o nosso plano de governo, inclusive, ele é muito participativo, ele não é engessado, tá? Mas a Escola Lopes Chaves, como é o espaço da Vila Santo Aleixo, né? Como é a escola, a Igreja Nossa Senhora do Homem Preto do Rosário, a Igreja do Pilar, vários outros prédios, né, que precisam ser reformados, precisam ser dado uma destinação correta. Então, a Escola Lopes Chaves, nós vamos aguardar até para que a comunidade também, a partir da nossa posse, a gente dê uma destinação mais nobre possível. Aproveitar, Bruno, para te perguntar o seguinte: pandemia, as aulas presenciais foram suspensas. É normal, porque é preferível ter essa segurança. Porém, fala-se que em 2021 podem retornar com as aulas presenciais. Já tem um plano para alunos e professores e realmente é possível retornar às aulas presenciais sem a descoberta, sem a implementação de uma vacina contra a Covid-19? Olha, Robson, eu sou professor lá na Escola Gentil de Camargo, no Parque Três Marias, e sou professor da rede do Centro Paula Souza, né, ali no Parque Paduan. Então, hoje, esse ano, ficou muito claro que mesmo outras doenças, como gripes, os índices foram muito menores do que em anos anteriores, porque professores e alunos não estavam no mesmo ambiente. Então, o risco de contágio numa sala de aula ele é muito grande. Imagina que o professor, para falar, né, essa função, essa fisiologia de falar, de respirar, de inspirar na sala de aula, né, a probabilidade de contágio é muito grande. Então, eu tenho muito claro que enquanto não tivermos uma vacina, tá, e nós temos a vacinação em massa da população, é muito arriscado a gente expor tanto os professores, funcionários, quanto os alunos. Tá? Então, se a gente puder ter uma expectativa, né, e esse ano mostrou muito bem isso, ficou muito claro, que boa parte dos alunos e das famílias não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a um celular adequado ou a um computador. Os próprios lares não estavam e não estão ainda adequados para serem sala de aula, né? Porque às vezes numa mesma família o pai é professor, a mãe também é professora, às vezes os filhos, vários filhos. Então eu vejo que no início do ano letivo nós temos que ter muito cuidado com a evolução desses casos, né? Na Europa nós estamos acompanhando aí, estamos na segunda onda, né, dos casos de Covid que estão aumentando na Europa. No Brasil, me parece, eu sou biólogo, né, conheço um pouco desses vírus e desse sistema de contágio, me parece que o Brasil, essa segunda onda, ela já vem internamente na diferenciação de um estado para o outro. Né? Hoje a gente abre a mídia aí, lá no estado do Amazonas, os casos estão em alta novamente. Então aqui nós não vamos colocar em risco a saúde, né, dos nossos funcionários, dos professores e dos alunos. Né? É melhor ter isso, uma retaguarda, né, até das próprias autoridades de saúde, para a gente poder tomar a decisão correta. Respeito ainda da educação no ensino superior, a dificuldade de muitos jovens ingressarem em uma universidade e em uma faculdade. O que você pretende fazer para que exista essa possibilidade, até na concessão de bolsas de estudo, ainda mais atrelada à Universidade de Taubaté, ou também das faculdades particulares em termos de parcerias? Então, aqui em Taubaté nós temos uma realidade hoje de muitas instituições de ensino superior, né, competindo entre si com uma qualidade que talvez deixe a desejar uma ou outro curso, uma ou outra faculdade. Nós temos a Universidade de Taubaté, que é o patrimônio da nossa cidade, que, por um lado, também se atrasou um pouco, né, para entrar nessa disputa com as demais faculdades. Então, o jovem taubatiano, nós precisamos incentivar o adolescente, o jovem, que é meu aluno lá no Três Marias, né,
que é aluno também no Centro Paula Souza, que a Universidade de Taubaté ela oferece bons cursos. É uma universidade muito bem equipada e com bons profissionais. Por outro lado, né, essa concorrência às vezes tende a ser desleal, porque alguns cursos, os cursos à distância, de fato, né, os cursos EAD, com preço muito baixo da mensalidade. Eu acredito que a Universidade de Taubaté precisa de um banho de democracia, passando pela escolha do reitor, que não pode ser uma indicação única e exclusiva do prefeito, né? E a contrapartida que o prefeito dá para a universidade são algumas bolsas na Unital. Então, o Conselho da Educação do município ele é muito voltado para a educação, para as questões da educação básica, né? Mas o Conselho da Educação ele também tem que discutir as questões do ensino superior e como garantir que o jovem taubatiano, que o menino, a menina, o adolescente, acesse o ensino superior, né? Seja na Universidade de Taubaté, seja nas demais faculdades privadas, seja na FATEC, que é pública, né? Então, esse papel é fundamental do poder público, junto com o Conselho de Educação, pensando nessa estratégia. Tá? Não dá para a gente aceitar ainda que muitos taubatianos não terminem o ensino médio, ou naquela situação ali concluindo o fundamental para o médio, deixem de estudar, e pior ainda, terminem o ensino médio e não acessem a faculdade. Né? Nós vivemos hoje no Brasil, tivemos um avanço aí na política estudantil. Então, existem vários recursos, né? Vamos dizer assim, ProUni, FIES, a bolsa que era dada para aquele estudante que ficava o final de semana na escola, né? Isso a gente pode resgatar para garantir o acesso dele ao ensino superior. Da educação para o esporte. Sabemos que Taubaté, o professor Ronaldo, tem um time de vôlei vitorioso, né? Não dá para dizer que não é vitorioso. Porém, tem um orçamento milionário, enquanto que outros esportes no município sofrem, mendigam verbas, enfim. Se eleito, o senhor vai manter o time de vôlei, vai rever esse orçamento e fazer ajustes para que os outros esportes também ganhem maior volume no orçamento? Olha, Robson, desde o primeiro dia em que a minha candidatura foi aceita pelo PSOL, né, uma das questões que eu coloquei foi justamente de rever o financiamento do vôlei Taubaté. Eu gosto muito de esporte, né, de vôlei, de futebol, enfim, mas é inimaginável a gente pensar que uma única categoria tenha tanto recurso, tenha tanto privilégio, né, com alguns desses profissionais já a nível de seleção brasileira, com carreira internacional, né, na Europa, ganhe R$18 mil por mês como subsídio dos cofres públicos municipais. Então nós vamos rever isso sim, né? Queremos manter um time de vôlei competitivo? Queremos manter, mas as demais categorias não podem ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu gosto de citar um exemplo, Robson e Bruno, que é uma categoria olímpica, o skate. Nós temos em Taubaté algumas quadras de skate completamente abandonadas, sem nenhuma manutenção do poder público, e algumas quadras que foram adotadas até pela própria comunidade, pequenos empresários que fazem a manutenção, que levam os equipamentos para que os meninos e as meninas possam ali praticar o skate. Então, isso é ponto já muito pacífico no nosso programa de governo, né? Dentro do Fundo Municipal do Esporte, dentro do Conselho do Esporte, distribuirmos melhor essa verba para que todos tenham acesso, né? E o futebol amador, né? O esporte amador, ele precisa ser valorizado. Esporte tira a criança da rua, gera cidadão e profissionaliza. Então, eu não posso destinar uma parte vultosa do orçamento municipal pagando atletas de ponta com carreiras até internacionais. Em relação à geração de empregos, qual vai ser a sua proposta em termos de criação de novas vagas diante do cenário em que o setor industrial em Taubaté caiu muito, com fechamento de vagas, dificuldades também de abertura de vagas no setor comercial? Como que você pretende equacionar esse problema diante de uma crise econômica? Então, é interessante falar para o nosso ouvinte aqui, para o nosso internauta, que a crise econômica ela não veio com a pandemia. Nós já vivíamos uma crise econômica antes da pandemia e, infelizmente, ela se intensificou. Então, a crise do trabalho, a crise do mundo do trabalho, passa pela robotização cada vez maior, né, pela tecnologia
que aumenta a produção, diminui vagas no mercado de trabalho, e principalmente nas indústrias. E Taubaté tem uma vocação fantástica, que até hoje nenhum administrador olhou para isso, que é justamente o turismo na nossa cidade. Não é o turismo de massa, mas é aquele turismo seletivo, quando nós poderemos mostrar, não só para os turistas de fora, mas para o próprio taubatiano, que não conhece, por exemplo, as belíssimas cachoeiras que temos na bacia do Rio Una, né? Pousadas que já estão instaladas na bacia do Rio Una, né? Então nós temos o potencial do turismo ecológico, do turismo rural, do turismo cultural, porque da nossa cidade, da nossa região, além de ter sido berço do tropeirismo, né, dos indígenas que aqui moravam, daqui saíram figuras ilustres, não só do folclore, mas da vida artística nacional, né? Pintores como Anderson Fabiano, Georgina Albuquerque, Monteiro Lobato, né, grande literato aí, por isso nós temos um título de capital nacional da literatura infantil, Mazzaropi com toda a sua obra, né, no cinema, no audiovisual, Hebe e Maestro Feio Camargo, Celi Campelo, enfim, e Tony Campelo. Então, resgatar e divulgar o turismo na nossa cidade. Eu gosto de dizer o seguinte, nós temos pelo menos em Taubaté 3 grandes vitrines. A rodovia Oswaldo Cruz, onde milhares de pessoas, é a mais importante do Brasil, passam por Taubaté e nunca foram provocadas e estimuladas a entrarem em Taubaté, né? A conhecerem essa nossa cultura. A rodovia Oswaldo Cruz, né, que leva para o litoral mais bonito do Brasil também. Quantos paulistanos e quantas pessoas do sul de Minas passam por Taubaté, né? E, por último, a rodovia Floriano Rodrigues, que acessa o sul de Minas e a Mantiqueira, Campos do Jordão. Tá? Então, se essas pessoas, se esses turistas, provocados já na rodovia, conheça Taubaté, né? Entre, almoce, e se hospedem nas nossas pousadas. E vou além. Eu vou instalar escritórios de representação turística, pelo menos em Ubatuba, Campos do Jordão e Aparecida. Porque aí quando o turista chegar nesse local e ele está desfrutando lá das belezas das praias de Ubatuba, Campos do Jordão e do turismo religioso em Aparecida, ele também lá receba um agente taubatiano dizendo, informando, divulgando a nossa cidade. Com isso, eu dinamizo o setor de bares, de restaurantes, né, de pousadas, todo um setor. Vou também dinamizar a agricultura na nossa região, né, na nossa Taubaté, porque nós temos mais de 70% da área do município é uma área rural. Tá? Então, os parques naturais que nós vamos fundar, pelo menos 2, que essa administração até contratou um deles, mas não executou, que é o Parque da Mata dos Bugios e o Parque Natural também do Morro Grande, do Morro do Cruzeiro. Tá? E aí, voltando a falar da agricultura, a agricultura no Brasil inteiro, o agronegócio, né, gera muitos recursos, né? É um elo importante na cadeia econômica. Então, aqui nós vamos incentivar a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, e inclusive eu vou construir um novo mercatal, mas vai ser um mercatal agroecológico na região do bairro do Belém. Então vai ficar próximo para aqueles produtores escoarem essa produção, venderem direto ao consumidor e para quem passa pela rodovia, né, impulsionando a agricultura também aqui na região. Ainda falando a respeito da estrutura turística e também relacionada à cultura, tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, o Parque do Itaim, o museu que é atrelado ao Hotel Mazzaropi. Há algum projeto que dinamize, que faça com que esses instrumentos, né, ou essas estruturas sejam melhor utilizadas também em relação aos museus da cidade? Sim, com certeza. Inclusive, nós temos uma proposta, recebemos uma proposta muito boa e nós acolhemos essa proposta, da municipalização da atual Casa da Semente, que está ali nas proximidades do sítio do Pica-Pau. É uma estrutura do governo estadual que está parada, né? Ela está praticamente abandonada, sem uso. Então, naquele espaço, eu posso ter a conexão ali, criando um complexo turístico, até para parada de ônibus, com banheiros, enfim, né, para atender bem o turista. Então, ali eu consigo conectar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a antiga estação ferroviária, que está ali muito próximo, né, que hoje ela é uma concessão, hoje ela está concedida para um grupo, para uma entidade que vai reformar aquilo, mas o poder público deve estar junto, favorecendo, né? E, como você disse, Bruno, de fato, né, o Parque do Itaim, né,
é uma área gigantesca, né? Recentemente também foi transformado numa unidade de conservação, num parque natural. Temos uma estrutura ali, até de uma pista também de skate, que ela está completamente abandonada. Tá? Então, o Parque do Itaim ele pode receber e deve receber da nossa administração uma atenção especial para que o mesmo turista que visite o Museu Histórico Monteiro Lobato visite o Parque do Itaim. Porque lá existe uma abertura maior, vamos dizer assim, para algumas obras e até para algumas adequações, né? Recriando os cenários, né, dos livros infantis do Monteiro Lobato. Coisa que o Museu Monteiro Lobato, aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, da Chácara do Visconde, é um prédio tombado, então tem essas dificuldades. Tá? Mas, com certeza, né, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, algumas igrejas históricas, como eu já citei, né, a Igreja do Pilar e a Igreja também do Rosário, mas o próprio Convento Santa Clara, né, onde ali surgiu o povoamento de Taubaté, a Bica do Bugre, né, o taubatiano sabe o valor que tem a Bica do Bugre, e a Bica do Bugre não tem água hoje. Né? Inclusive, Bugre, uma linguagem um pouco estranha, né? Um pouco preconceituosa da forma como o português se referia ao indígena, o Guaianá, que vivia nessa região. Então, nós vamos revitalizar esses espaços e levar, como eu disse, até o próprio taubatiano, até a criança, até o menino que está lá na educação básica, que conheça esses espaços. Conhecendo esses espaços, ele vai conhecer a nossa cultura e vai vender a nossa cidade, né, para os que chegam de fora. Agora vamos entrar na parte de administração pública. Ronaldo, são 3 dívidas: IPMT cerca de 60 milhões, CAF que beira os 400 milhões e a dívida que a Prefeitura contraiu com a Caixa Econômica Federal para a iluminação pública troca por LED. São 3 dívidas enormes e um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões, que vai consumir boa parte disso. Como é que você vai resolver a questão da dívida pública de Taubaté? Olha, Robson, eu penso, tenho certeza, né, que a peça orçamentária ela não pode sair da cabeça do prefeito, da cabeça do secretário ou, pior ainda, da cabeça do empresário. O prefeito ele precisa ter lado, né? Ele precisa ter sensibilidade política. Nós não vamos deixar, eu na prefeitura, professor Ronaldo, não vou deixar de arcar com as necessidades básicas do município, como eu acabei de citar aqui, por exemplo, a oferta de creches para mães trabalhadoras, para pagar um empréstimo ou para pagar um financiamento que agora a Câmara descobre, por exemplo, que não foi feito um seguro. Então você vai dar calote. Então a irresponsabilidade na proposição desses empréstimos e como o calote que o prefeito deu no IPMT, isso é coisa muito séria. Então nós vamos auditar esses contratos, né? Você que esqueceu de citar aí, talvez o contrato com a Eco Taubaté. Não, né? vai ser objeto de uma pergunta. Né? Com a Eco Taubaté, porque aí nós descobrimos também, em plena pandemia, que até a educação ambiental do município foi terceirizada. Isso é o cúmulo, porque nós temos uma universidade com cursos de biologia e de agronomia, nós temos um departamento de meio ambiente na prefeitura, nós temos professores na rede municipal e você terceiriza educação ambiental. Né? Então, como eu disse, nós vamos auditar todos esses contratos, tá? Nós vamos pagar o que é devido. Se for o caso, vamos quebrar o contrato sim a partir dentro da lei, né? Mas eu não vou deixar de pagar o que é necessário, o que é relevante, o que é muito importante para a população, principalmente da periferia da cidade, né? Que sofre com falta de ônibus, sofre com fila de médicos, sofre com falta de vaga em creche, né? Em Taubaté, a estrutura de assistência social, por exemplo, ela é muito aquém da necessidade. Nós temos apenas 5 CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que é o primeiro CRAS que faz aquele trabalho de assistência social, evitando a vulnerabilidade. Os números da nossa população já dizem que Taubaté pode comportar 10 CRAS. Nós temos apenas 5. Nós temos apenas 2 conselhos tutelares. E com 300 mil habitantes já poderíamos ter 3. E a justificativa do poder público, do prefeito para o conselho tutelar, que o conselho tutelar ele custa R$1 milhão ano. Então você imagina só, conselho tutelar custa R$1.200.000 ano. O que é o custo desse conselho tutelar, que é extremamente importante
na política de proteção da criança e do adolescente perto a esses financiamentos, a esses empréstimos. Só para concluir, desculpa, nós vamos implantar o orçamento participativo direto com a população. Então, cada bairro, cada setor organizado não vai ser só empresário, só construtora que vai se reunir com o prefeito, não. Tá? Nós vamos ter grupos populares, onde vamos ter delegados, porque aí a população entende o orçamento, sabe de onde vem o dinheiro, como está sendo gasto o dinheiro. Não fica uma coisa paternalista. Eu sou o prefeito, eu gasto aqui, eu te ajudo aqui. Não. A população sabe o que é o orçamento, né? Sabe quanto tem, o que nós podemos gastar nesse bairro, o que nós podemos gastar nesse bairro. Tá? E eu vou chamar também a população a opinar pelo menos 2 vezes por ano em temas importantes do município, né? Através de plebiscitos, de referendos, por exemplo, em relação à empresa de ônibus. Vamos ouvir a população, o que a população tem a dizer. Sim ou não? E aí nós estabelecemos uma democracia mais direta. Esse modelo de democracia representativa está superado. A respeito, então, de mobilidade urbana, qual que vai ser um projeto para fazer com que os modais sejam eficientes e que a população tenha não somente opções, mas também tenha a condição de realizar a viagem, seja para o seu trabalho, seja para a sua residência e também em cima do contrato que existe atualmente de permissão ao transporte público, a ABC Transportes? Então, Bruno, interessante dizer que parece que existe apenas um modal, né? Um modal, muito mal executado, que é o transporte público, né? Por conta da ABC. Esse ano, por conta da pandemia, também tivemos aí a paralisação das atividades do transporte complementar. O outro modal, que seria a bicicleta, nós temos ciclovias ou ciclofaixas, né? Mais na área central da cidade, isso não se conecta aos bairros. E os transportes por aplicativos, né? Uber, 99, né? E mesmo os taxistas. Nós percebemos que toda essa crise no transporte em Taubaté se dá, infelizmente, porque o prefeito ele não cobra da empresa o contrato que foi assinado. Então, se nós temos hoje uma realidade de um bairro, de uma linha nova que é necessária, a ABC ela não cria uma linha nova, ela não coloca mais ônibus e mais trabalhadores nessa linha, né? Mais cobrador e o motorista. Ela simplesmente estica essa linha. Então, esticando essa linha, o trajeto que demoraria para o trabalhador ou para a trabalhadora chegar em sua casa depois do trabalho e descansar, que era de 15 minutos, demora 1 hora, pelo menos. Então, o transporte precisa de mais linhas, de linhas perimetrais que não passem necessariamente pelo centro da cidade. Eu preciso de terminais de integração, pelo menos 4 terminais de integração, onde o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, ele possa descer do ônibus, pegar uma outra linha para chegar num bairro sem passar pelo centro. Tá? E nós vamos implantar também, a partir desse contrato já, ou, se for necessário, a quebra do contrato, o bilhete único e passe livre para trabalhadores desempregados e estudantes da escola pública. Parece inimaginável, parece coisa de outro mundo propor algo assim, mas isso já existe em outras cidades. O que precisa é o prefeito ter lado, né, disciplinar o transporte público na cidade, porque com isso eu facilito até o fluxo, o tráfego. Eu convivo com essa realidade. Eu tenho meus filhos, meus alunos, os meus sobrinhos, né, meus amigos. Com 18 anos querem tirar a habilitação para poder comprar o seu carro, a sua moto, né? O carrinho mais simples que seja, mas porque ele não quer ficar refém do transporte coletivo. Se eu tenho um transporte coletivo de qualidade, mais pessoas têm a iniciativa, se sentem seguras em deixar seu carro ou não terem carro. Nós temos que pensar na questão global, na questão do aquecimento do planeta, das questões ambientais, né, que o espaço não comporta que cada cidadão taubatiano tenha o seu próprio carro. Então, se eu tenho um transporte de qualidade, as pessoas acessam o transporte público, coletivo, e com isso eu tenho a diminuição, inclusive, de carros na rua. Vamos falar um pouquinho agora de segurança pública. Existe atividade delegada e os guardas municipais estão sendo armados, porque diz aí os índices que homicídios, furtos e roubos em Taubaté têm números preocupantes. Se
a atividade policial é do Estado, o município também auxilia. Caso o senhor seja eleito prefeito, o senhor vai dar continuidade à atividade delegada, vai manter o atual modelo da Guarda Municipal para combater a criminalidade? Muito interessante, Robson, que o próprio candidato da situação ele fala em uma nova GCM. Né? Desculpa o internauta, mas é praticamente patético. Né? Eles estão há 8 anos no poder e aí ele vem com um discurso de renovação, ou melhor, de continuidade, para mim isso é continuismo, e falar numa nova guarda. Tá? A GCM, de fato, ela tem uma função que é constitucional, está na lei municipal, da segurança dos próprios municipais, dos prédios municipais. A GCM ela tem que avançar, e nós usamos uma palavra que ela é bem característica, específica, sensibilização, que ela atue na prevenção às violências, né? A violência contra a mulher, a violência contra o jovem negro da periferia, que nós sabemos que os índices no Brasil, infelizmente, os dados dessa semana, né? Os maiores assassinados, os números maiores são de jovens e negros nas periferias da cidade, e Taubaté não é diferente. A violência contra a população LGBTQIA+, e até a não violência que nós vimos esse ano contra vendedores ambulantes na região central da cidade, né? E o tratamento truculento com moradores em situação de rua. Então, segurança pública é responsabilidade, sim, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se o nosso cobertor é curto, está ficando cada vez mais curto, então eu investindo em carros, em armamentos até, né, seja na atividade delegada ou seja na Guarda Civil Municipal, eu estou, como nós falamos na linguagem popular, desvestindo um santo e vestindo outro. Tá? Então nós vamos rever isso, mas nós vamos instalar um conselho de segurança, que nesse conselho de segurança nós vamos ter ali a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, GCM, a Vigilância... Me fugiu agora aqui. Vigilância patrimonial? Também setores da vigilância patrimonial, mas a Guarda Civil... Bom, daqui a pouco eu me recordo. Mas por quê? A partir desse conselho, a gente vai pensar... Consegue, né? A partir desse conselho, até a gente poder estabelecer o que o governo do estado não consegue fazer... Vigilância eletrônica. Que é também a integração do serviço de inteligência, de monitoramento, né, das ações da Polícia Civil e Polícia Militar. Né? Um ponto de honra no nosso programa de governo, no nosso governo, são as delegacias de defesa da mulher 24 horas. Né? E a ampliação dos programas Guardiãs Maria da Penha, né? Que é uma função que deve ser executada pela GCM, também, né, para coibir, para evitar a violência contra a mulher, né, que infelizmente nessa pandemia também teve um acréscimo. E por último, né, voltando a falar das funções da GCM, até essa questão da vigilância ambiental, da fiscalização ambiental, precisa ser melhor executada. Tá? Então, o município pode ser parceiro, sim, do governo do estado, da Polícia Militar, e nós, em Taubaté, somos privilegiados porque temos um batalhão da polícia em nossa cidade, tá? Mas o prefeito tem que fazer a sua parte, inclusive... Né, pressionando o governador do estado, né, para que a Polícia Militar, né, realize a sua função, que é constitucional, cuidar da segurança do município. No caso de parceria com o governo do estado, também há algo relacionado ao complexo prisional que existe aqui na região de Taubaté, ainda aqui na micro-região de Taubaté, né, que tem presídio em Tremembé, em Pindamonhangaba. Há algo nessa linha também que você pretende trabalhar? Eu lembrei, a Defesa Civil que precisa estar integrada também nesse conselho. É uma realidade, Bruno, do sistema prisional, que ele atende uma população, assim como a estrutura da Fundação Casa, que está naquele complexo. Tá? É óbvio que nós precisamos pensar num incentivo, né, do governo do estado, quando ele traz esse equipamento para o nosso município, tá? Mas a retaguarda, inclusive... Né, na negociação com o governo estadual, é justamente por conta de nós abrigarmos essas estruturas. Né? São sistemas prisionais, né, que abrigam presos do estado inteiro e até de outras regiões,
tá? Mas justamente por isso nós temos que ter esse poder de negociação com o governo do Estado. Tá? Olha, nós temos a Polícia Militar, temos o batalhão, né? Já ajudamos na atividade delegada, comprando até veículos. Tá? E, por outro lado, nós temos esse sistema prisional. Então, o prefeito, né? Aí é interessante a gente afirmar e colocar isso para o nosso internauta, que mesmo sendo de partidos do mesmo partido, né, o prefeito e o governador, eles não se entendem. Né? Então, o prefeito tem que ter, sim, né, pulso, tem que ter iniciativa para negociar e para avançar nessa discussão. Voltar um pouquinho na cultura. Carnaval, o senhor pretende fazer um carnaval no modelo atual? Pretende rever isso? Pretende auxiliar as escolas de samba? Qual é a tua planificação aí para fazer carnaval? Se é que vamos ter carnaval em 2021. Exatamente. Nós colocamos no programa do governo uma realidade que a gente percebeu, e esse ano eu tive a grata oportunidade de desfilar pela escola lá do Parque Aeroporto, né, lá com a comunidade do Parque Aeroporto, e foi muito, muito sintomático a gente perceber que a verba destinada ao carnaval, ela só chega nas escolas de samba praticamente faltando uma semana para o desfile. Né? Então, o poder público também ele não pode ser aquele paizão, né? Que ele dá tudo, né? Para todas as escolas, para todos os blocos. Então, nós precisamos caminhar em Taubaté também para a formação de uma liga de escolas de samba, de blocos, uma entidade que possa reunir todos os interessados, tá? E incentive até também uma certa autonomia, uma sustentabilidade financeira dessas escolas de samba e desses blocos, que não fiquem totalmente dependentes da verba do município. Mas o município, em contrapartida, ele não pode deixar e prometer essa verba e só destinar a verba na última semana do carnaval, né? Porque aí isso gera uma instabilidade. E aí, Robson, eu acho que a gente pode pensar também, Bruno, e o carnaval como a cultura, como a gente falou do esporte, como a gente falou da questão social, como lazer para a comunidade, né? Girando uma economia criativa para o município, porque à medida que eu tenho uma tradição, como outras cidades do Vale, como o próprio Guaratinguetá, por exemplo, né, que já foi mais pujante na questão do carnaval, que as pessoas no carnaval, e é corriqueiro aqui na nossa realidade, Taubaté não tem carnaval, né? E aí vão para outros lugares e deixam de gastar, deixam de consumir aqui na nossa cidade. Então, se eu tenho um carnaval organizado, né, o ano que vem, de fato, por conta da pandemia, a gente ainda vai ter que esperar, né, mas é bastante provável que não tenhamos o carnaval, como não temos aí grandes eventos de massa. Tá? Mas precisamos sim garantir que o carnaval seja momento de fortalecer o comércio, de fortalecer essa economia criativa no município. Até o modelo do carnaval, porque Taubaté é uma das poucas cidades da região e até do estado de São Paulo que ainda mantém esta tradição de escolas de samba realizarem os desfiles. E em alguns municípios já um perfil um pouco diferente de blocos, de marchinhas, também de bandas que fazem as apresentações. Em Taubaté tem um festival de marchinhas de Quiririm. O modelo continua ou direcionar os esforços para algo diferente? Bruno, você falou bem, porque eu penso que nós temos também talvez uma das únicas cidades que tem uma Avenida do Povo ainda coberta, né? Coberta. A Avenida do Povo, ela, de certa maneira, ela supre algumas necessidades, mas ela não pode ser utilizada também em outros eventos no decorrer do ano como um quebra-galho, né? Taubaté precisa de ter um grande centro, e isso são poucas obras, né, que nós, no PSOL, colocamos no nosso programa de governo, mas que são obras que eu penso que são necessárias, que é um grande centro de eventos e de cultura. Tá? Então, nessa linha da cultura e do carnaval, de repensar o modelo, de fato, se eu tenho o carnaval das escolas de samba que saem dos diversos bairros de Taubaté e desfilam apenas no centro da cidade, né, poucas as pessoas que se dispõem a sair lá do bairro e vir prestigiar o carnaval no centro da cidade. Tá? E o carnaval de marchinhas, que acontece, que é muito, muito interessante, muito animado lá no Quiririm, ele vai ser, sim, descentralizado para outras regiões da cidade. Tá? Porque a cultura, né, o lazer, ela não pode ficar, infelizmente, só para uma parcela da população.
né? Nós temos que levar cultura, temos que levar lazer, temos que levar esporte para os bairros de Taubaté, né? Então, se eu consigo descentralizar essa estrutura do carnaval, também com outros festivais de marchinha, incentivando, né, esses pequenos blocos, até mesmo as próprias escolas de samba, né, que nós tenhamos também no local onde elas desenvolvem os seus ensaios, desenvolvem seus trabalhos sociais, porque a escola de samba não é só carnaval, né? A escola de samba tem uma quadra, a escola de samba faz ação social ali para a comunidade. Então eu dinamizo o carnaval e aí eu levo cultura, levo lazer lá para a periferia, lá para o bairro. Perfeito. Agora, então, nessa próxima parte, a gente vai começar agora a parte da questão político-partidária, enfim, das questões que envolvem relacionamento entre poderes. E eu já inicio perguntando para o senhor, candidato Ronaldo Santos, como é que vai ser a relação do senhor com a Câmara Municipal? Uma relação aberta, republicana, ou vai ser o toma lá da cá? Olha, relação republicana, né, aberta, mas essa republicana talvez seja uma nova relação republicana, né? Porque praticamente nós temos hoje a velha política, né, de loteamento de cargos, né, ou das emendas, né, que atendem ali a base do vereador, tá? E, obviamente, como eu disse, na minha concepção de política, o vereador ele é tão importante quanto o prefeito. Porque o vereador ele tem a caneta na mão e ele precisa e deve fazer pelo menos duas coisas no seu mandato, né? Que é a lei orçamentária e depois cumprir, fiscalizar para que essa lei seja cumprida. Tá? Então, como eu disse, se a gente começa errado, começa com um orçamento que é fictício, com um orçamento que não é entendido pelos vereadores, e como nós vimos nas audiências públicas aqui em Taubaté, nem o próprio secretário sabe o gasto da sua pasta e por que tem aquele recurso destinado para suas demandas, né? Se eu tenho uma relação com o vereador, né, seja da oposição, seja da situação, esse vereador ele tem que ser um parceiro do prefeito. Tá? E eu quero que os vereadores me fiscalizem, né? Porque o pilar da administração pública hoje, que é a impessoalidade, né, que a gente poder ter uma política diferenciada, e por isso que eu coloco meu nome à disposição, né? Chega de fazer conchavo, chega de fazer acordo, né? Não podemos dar brecha para corrupção, né? Tivemos um caso que está sendo investigado, que é um caso muito emblemático, né, de um vereador que era presidente do sindicato, que a partir da sua proximidade com a administração, né, e isso está no processo, não sou eu que estou falando, né, ele desviou dinheiro do funcionário público e isso está sendo apurado. Então a administração, a relação com o vereador vai ser aberta sim, né, e o vereador vai ter todas as garantias até de propor ações para que a gente governe junto com a cidade, né? Seja de partido A, seja de partido B, todos nós queremos o melhor para a cidade. Como será a montagem do seu secretariado? Qual vai ser o critério utilizado para a nomeação? E caso haja alianças políticas, pode ter a possibilidade de algum aliado indicar o nome ao secretariado? Como que vai ser isso? Eu tenho dito, nós colocamos isso no programa de governo, que o secretariado, o meu secretário, ele vai ser funcionário de carreira. Então, aquele departamento, vamos pegar o departamento de educação, por exemplo, né? O departamento de educação vai se reunir, né? Os funcionários todos vão indicar 3, sabe? Esses 3 vão passar pelo meu crivo e desses 3 o próprio departamento que vai escolher, tá? O que é dito muito na política é que o secretário precisa ser um cargo de confiança do prefeito, né? Isso é óbvio, né? Porque precisamos dar uma linha nessa política, seja educacional, seja na saúde, enfim. Mas o funcionalismo público precisa ser valorizado aqui na cidade, né? E se ele tem um secretário, né, que entende as demandas do departamento, entende as demandas da cidade naquele setor, né? Quem sou eu, prefeito, que cheguei agora, né, que vou ficar 4 anos na cadeira, né, de trazer alguém de fora ou trazer alguém que é indicado por mim para tocar essa política, tá? Por isso eu posso ter sim um secretário adjunto, que é alguém próximo a mim, que vai estar junto na administração. Mas o secretário vai ser escolha do funcionário público. Ronaldo,
Para ir para o segundo turno tem duas possibilidades, né? Ou você vai para o segundo turno ou não. Então, são possibilidades normais. Caso você vá para o segundo turno, você espera apoio de quem? Caso você não vá para o segundo turno, você vai apoiar quem? Olha, Robson, eu estou muito feliz, muito contente nessa campanha. Eu tenho recebido muitos apoios, né? Eu quero aproveitar aqui, né, a audiência para fazer até uma denúncia, né, que infelizmente algumas pesquisas na cidade não apresentam o meu nome, né? Pelo menos 3 ou 4 eleitores em momentos diferentes, né, vem dizer, Ronaldo, olha, tem uma pesquisa, mas seu nome não aparece na pesquisa. Isso só mostra que os meus adversários temem o meu crescimento, tá? Mas, num segundo turno, eu acho assim, que é possível, que é provável que eu vá para o segundo turno. Estamos trabalhando para isso. Apesar de ter apenas 19 segundos de tempo de televisão, apesar do recurso eleitoral que o partido me mandou, chegou essa semana, R$5.000. É R$5.000 que eu tenho para gastar na campanha eleitoral. Né? Eu fiz uma doação pequena, porque eu sou professor, não sou milionário, né? Meus bens foram declarados na registro da candidatura, mas o nosso nome está crescendo, porque a gente faz um debate aberto com a cidade. Então, se eu tenho, né, nesse tempo de pandemia, talvez tenhamos mais abstenções. Nós temos 10 candidatos a prefeito. Eu penso... vereador. A vereador. A prefeito. Prefeito, tá. É verdade. 10 candidatos a prefeito. A margem a diferença entre o segundo e terceiro colocado, né, que vá para o segundo turno, pode ser bastante pequena. E eu posso estar ali próximo. Agora, no segundo turno, eu quero continuar contando com o apoio do eleitor taubatiano, da mulher, do trabalhador, do povo lá do Parque Ipanema que me viu ascender como pessoa e como homem, dos bairros, enfim. E no rol dos partidos, né, obviamente que a gente vai conversar com os vereadores eleitos, porque nós já teremos os vereadores eleitos, né, e vamos ver os partidos que têm maior afinidade programática. Né? Nós temos que discutir programa, não são só nomes, não são só personalidades, é o programa que importa. Né? Aqueles que se adequarem, quiserem até melhorarem o nosso programa com propostas, é claro que vão ser bem aceitos, né, no nosso segundo turno. Nesse tempinho que falta, por que a esquerda sempre se divide e nunca se une? Nós temos vários partidos de esquerda na eleição e a esquerda nunca se une. Por quê? Com todo respeito, gostaria de devolver a pergunta. Por que a direita sempre também está desunida? Porque hoje em Taubaté nós temos 10 candidatos, então. Né? Podemos dizer 3 de esquerda, né? Alguns, não saberia dizer, determinar aqui, né? Não teria essa pretensão de centro e tantos outros de direita. Eu acho que a esquerda nós temos a oportunidade de, com esses 3 nomes, tá? De buscarmos outro eleitorado, de avançarmos nesse eleitorado taubatiano, que ele é tido como mais conservador, mas não é o que eu tenho visto na rua. Né? Eu tenho recebido adesões de pessoas que votaram nos mais diversos partidos, nos mais diversos candidatos à presidência da República, tá? E têm anunciado voto na minha candidatura. Então, eu acho que isso também é do debate político e do jogo democrático, e Taubaté nós temos segundo turno, temos a possibilidade de segundo turno. Então, nós temos os programas de governos próprios, mas, no segundo turno, por que não conversarmos, né? E aí tentarmos convergir, como eu disse, em cima de programa e não em cima de cargos ou em cima de outras negociações. Olhando para aquela Câmara, Ronaldo, explica para o eleitor por que ele deve acreditar que você, professor Ronaldo, do PSOL, é a melhor opção para ser prefeito de Taubaté. Caro eleitor, cara eleitora de Taubaté, eu sou candidato a prefeito porque, de fato, eu também estou cansado, né, com a política que está aí. De fato, muitos, né, se apresentam com um discurso bonito, o programa na televisão quase nos faz chorar, parece até uma novela, tá? Mas não convence quem conhece a política de Taubaté. Eu quero ser candidato a prefeito, né, porque eu vim lá da periferia, eu vim lá do bairro, lá do Parque Ipanema, como eu disse, eu estudei na escola Jacques Félix, na escola Félix Guizar, fiz minha faculdade com muito sacrifício, né? Hoje fiz o meu mestrado estudando a bacia do Rio Una e conheço muito bem essa terra, conheço muito bem os problemas do nosso povo. Então, no dia 15 de novembro, né, você é chamado mais uma vez a ser cidadão. Né? Não desista. Né? Compareça às urnas, das 7 às 10 é o horário para os mais idosos, mas a partir das 10, vote professor Ronaldo 50, Anesca Vice.
tá? Acredite em mim que você não vai se arrepender. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, professor Ronaldo Santos, candidato PSOL, que participou conosco aqui. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima. Então, nós encerramos por aqui mais uma edição dessa sabatina entrevista, diálogo com os candidatos a prefeito de Taubaté. Voltamos em uma próxima oportunidade. Até lá.